Olá, corretor de planos de saúde, seja muito bem-vindo e parabéns por ter chegado até aqui. Eu sou a Sabrina Lobeu, fundadora da Lobeu Corretora, e estou aqui hoje com uma missão de ajudar você nos primeiros passos para você entender de vez desse mercado, saber como iniciar e como ser um excelente corretor. Eu estou com uma camiseta aqui hoje, bem sugestiva. Um bom corretor de plano de saúde tem que ter coragem, persistência, foco, gostar de ajudar as pessoas, que o dinheiro vem. Primeiro, foca no que tem que ser feito. Esse treinamento tem o intuito de ajudar você nos primeiros passos de venda de plano de saúde. Mercado de Saúde e Legislação. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde que tem a responsabilidade de regular e fiscalizar os planos de saúde, nos aspectos assistenciais, quanto nas atividades econômicas. Ela protege os interesses dos consumidores e garante a segurança do indivíduo e a segurança do mercado de operadoras de saúde. Em resumo, a ANS é quem define o reajuste máximo aí dos planos de saúde individuais e familiares, mas também ela fiscaliza os reajustes dos planos coletivos por adesão. A ANS foi quem criou a lista de rol de procedimentos em saúde, conhecida como rol da ANS. A Lei 9656/98 foi criada para regulamentar os planos de saúde no Brasil e as empresas que trabalham nesse ramo. Então, a ANS é um órgão que a gente vai ouvir falar muito, porque ele é quem regula todo esse mercado de saúde no Brasil. A comercialização de planos de saúde tem atualmente algumas regras que a própria ANS estabelece. Tem um padrão mínimo aí a se cumprir, tanto no rol de procedimentos, o que cobre, o que não cobre, quanto as carências. Então, toda essa regulação é feita pela ANS. Se você quiser saber um pouco mais sobre a ANS, qual o rol de procedimento, o que cobre, o que não cobre, eu preparei esse slide com um compilado de informações que você vai entender ainda mais e ter mais propriedade para falar com o seu cliente. Segmentos assistenciais de plano de saúde. Essa é uma dúvida para todo corretor iniciante. Qual plano eu devo oferecer? Eu ofereço um plano hospitalar? Ofereço um plano ambulatorial? Por onde que eu começo? Os planos ambulatoriais, plano que oferece cobertura para consultas, exames, atendimento de urgência e emergência. Não vai cobrir hospital. Já o plano hospitalar, ele cobre internação, urgência e emergência, UTI, cirurgias, mas não cobre nem consultas nem exames. Só vai cobrir exames se a pessoa estiver internada. E o plano hospitalar com obstetrícia? Vai cobrir, da mesma forma, urgência e emergência, cirurgias, internações, também cobre parto. Esse plano hospitalar, ele é muito indicado para médicos, que ele já está ali no hospital, ele tem um próprio amigo, médico da confiança dele, e ele precisa de um plano apenas para cobrir a parte hospitalar de cirurgias. Esse é um exemplo, tá? Qualquer pessoa pode contratar esse plano. É que é mais comum que médicos contratem esse tipo de plano. E o plano completo, ou plano de referência? Esse é o plano mais comercializado por nós corretores. É um plano completo que cobre urgência, emergência, consultas, exames, cirurgias, internações. Esse é o plano que diariamente a gente oferece para os nossos clientes, dependendo da necessidade deles. Vigência. O que é vigência? Vigência é a data que o cliente passa a ter o plano ativo na operadora, quando o cliente começa a ter os atendimentos disponíveis. Cada tipo de contratação tem um período de vigência específico. Eu separei aqui 3 exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona a vigência de cada tipo de contratação. No caso de pessoa física, são 24 horas após a assinatura do contrato. Ele já consegue aí ter um atendimento de urgência e emergência. Já na pessoa jurídica, o nosso PME, aquele tipo de contratação feito através de um CNPJ, ele entra em vigência após o pagamento do primeiro boleto. Cada seguradora tem a sua regra. Algumas têm o boleto aí postergado para até 60 dias. Outras, o boleto vence em 30 dias. Se o cliente pagou aquele boleto naquela data, todos os meses ele vai pagar nessa mesma data e também foi a data de início do plano dele. Já o plano por adesão, ele começa a valer aí entre 15 a 30 dias após a contratação. Depende do fechamento aí de cada
cada operadora ou seguradora. Cada uma tem uma data específica aí para o seu fechamento. A vigência do plano de saúde é uma informação muito importante que deve ser vista antes da assinatura do contrato. Em resumo, ela sinaliza quando as coberturas devem iniciar. A partir daí que começam a contar os períodos de carências. Carências. O que são carências? Essa é a pergunta que todo cliente faz, ele quer saber como funciona. Você também que está entrando nesse mercado, é algo muito importante se aprender. Então, a carência contratual ela é aplicada quando o beneficiário não possui plano anterior. Ele é um período previsto em contrato no qual ele paga a mensalidade, mas vai precisar aguardar para poder utilizar determinadas coberturas. O plano de saúde sem carência é aquele que já pode ser usufruído imediatamente, sem necessidade de espera. Como imprevistos e doenças não têm data para acontecer, essa é uma modalidade desejada por muita gente. Entretanto, carência zero não se aplica a todos os casos. Existe o aproveitamento de carências em casos de congêneres, mas cada caso é analisado individualmente pela seguradora. Exige aí no mínimo 12 meses de plano anterior para o aproveitamento total dessas carências. Quanto tempo dura a carência de um plano de saúde? No geral, para carência contratual, são 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames simples, exames complexos como ressonância, tomografia, são 6 meses, 180 dias. Parto, 10 meses ou 300 dias. A sua cliente demonstrou interesse em engravidar, comentou com você, é interessante que você oriente desse período aí que ela precisa aguardar para poder ter a cobertura do parto. Então, se ela entrou no plano de saúde hoje, no meio do caminho ela ficou grávida, o prazo começa a contar a partir da data que ela entrou e na data do parto tem que ter no mínimo 10 meses de plano no total. Hoje, já existem algumas promoções, já existem algumas exceções. A cliente, inclusive, já consegue entrar grávida e ainda assim o plano cobrir o parto. São exceções, não são todas as seguradoras, mas é uma opção também. CPT. O que é CPT? CPT é confundido com carências, mas são duas coisas totalmente diferentes. CPT é uma cobertura parcial temporária em casos de doenças ou lesões pré-existentes, que aí tem um prazo de 24 meses para ser utilizado exames complexos, internações e cirurgias daquele item. Por exemplo, se o seu cliente veio até você com uma lesão ou doença pré-existente e quer fazer um novo plano para reduzir o custo ou para melhorar a rede credenciada, se ele já vier com uma doença ou lesão pré-existente, ele terá que aguardar o prazo de 24 meses para utilizar o plano para aquele item. Os demais, ele tem cobertura total, se ele já tiver plano anterior. Então, ele vai ter cobertura para urgência, emergência, exames, cirurgias, tudo que não for relacionado à doença pré-existente que ele já possui. O que é uma operadora congênere? Esse termo pode aparecer no momento da compra de carência. Os planos de saúde preferem operadoras compatíveis para reduzir essa carência. Como você percebeu, de maneira geral, ao ser oriundo de uma operadora congênere, a redução para o próximo plano ela é muito maior. Essa modalidade de migração vem ganhando cada vez mais destaque na compra de carências. Isso acontece quando uma operadora de saúde aceita receber o beneficiário do plano de outra operadora, ou seja, operadoras compatíveis, operadoras no mesmo padrão, que têm produtos similares. Portabilidade. Esse é um assunto um pouco complexo, mas é interessante que você também saiba falar sobre ele, porque muitas vezes o cliente confunde compra de carências com portabilidade. São duas coisas totalmente diferentes. A portabilidade é basicamente a possibilidade de mudar de um plano de saúde sem passar por um novo período de carência ou CPT. Para quem se aplica a portabilidade? Para um cliente que fez um tratamento de câncer, um cliente que fez uma cirurgia grave no coração. É um procedimento diferenciado que é feito através do portal da ANS. É a ANS que vai determinar qual plano aquele cliente tem direito ou não. E é todo um procedimento diferente do que a gente faz no dia a dia. Quando o cliente te disser
Quero fazer uma portabilidade, você vai entender se realmente ele tem a necessidade de fazer uma portabilidade ou se apenas ele trocou o termo aí. Quem vai identificar isso é você. Como? Através de perguntas. Procurando saber se esse cliente tem alguma doença pré-existente, se ele está fazendo algum tratamento, porque existem também algumas exigências para esse cliente poder ter o direito de ter a portabilidade. Por exemplo, ele tem que estar no mínimo há 3 anos de plano, ele não pode estar em tratamento atualmente, ele tem que estar remido e curado da doença ou da lesão, tem que ser um plano compatível, né? E também tem que estar em dia com os pagamentos. Então, portabilidade, são raros os casos. A maioria das vezes, nós vamos fazer compra de carências. Vamos pedir aí a carta de tempo de permanência. O que é isso? É um documento que prova que ele tem mais de 12 meses no plano anterior. Então, esse documento vai fazer com que ele entre no novo plano sem precisar cumprir toda aquela carência contratual novamente, que são 30 dias para consultas e exames, 180 dias para exames complexos. A partir do momento que nós pegamos essa carta e ele não tem nenhuma doença pré-existente, ele já pode usar o plano imediatamente. Coparticipação. Coparticipação ainda é uma nuvem negra na cabeça do corretor. Quando não entendemos desse produto, a gente deixa de ter muitas oportunidades. Eu adoro vender plano com coparticipação, porque ele tem um custo reduzido se comparado ao plano sem coparticipação. Mas vamos lá que eu vou te explicar aqui com detalhes, para você desmistificar de uma vez por todas o medo de vender plano com coparticipação. Os planos sem coparticipações são aqueles planos normais, que têm um valor fixo, independente do cliente usar ou não usar o plano. Não importa quantas vezes ele utilize o plano, ele vai pagar o mesmo valor. Já o plano com coparticipação, ele possui um valor mais baixo. Porém, todas as vezes que o cliente utilizar aquele plano, ele coparticipa com pequenos valores. Vou dar um exemplo. R$30 para consulta, R$50 para pronto-socorro e por aí vai. Esse valor, essas taxas que ele coparticipa, geralmente são cobradas na próxima fatura. Vem ali discriminado o que ele utilizou e a taxinha de coparticipação. Muita gente prefere ter um plano como esse, pois não utiliza o plano de saúde todos os meses. Toda vez que ele não está utilizando o plano, ele está economizando um dinheiro. Então, é nesse momento que você entra. Você vai fazer a conta com ele de quanto ele estaria economizando no prazo de 12 meses. E você vai entender com ele a frequência de utilização desse plano. Pois se é um cliente que utiliza várias vezes no mês, que tem muitas crianças, que tem idosos, então você faz uma conta com o plano sem coparticipação e o plano com coparticipação e vê o que fica mais interessante para o seu cliente. A questão aqui é você explicar como funciona, mas não tenha medo de vender esse produto, porque ele é um produto excelente. Acomodação. Esse é um tema simples, onde o cliente vai decidir se ele quer ter um quarto privativo na hora de ficar internado ou num quarto coletivo. A diferença de um produto para o outro é apenas a acomodação, onde o cliente vai estar, no caso de um quarto coletivo, dividindo ali o espaço com mais 2 ou 3 pessoas, numa situação de internação. Já no quarto privativo, ele tem mais liberdade para receber as visitas, porque ele vai estar ali de forma privativa, sozinho naquele quarto. A abrangência. A abrangência geográfica de um plano de saúde é a área onde o beneficiário tem cobertura. Pode ser municipal, regional, estadual, nacional e até garantir reembolso fora do país. Para descobrir qual a área de abrangência do plano do seu cliente, basta verificar ali na hora da cotação ou no próprio site da operadora. Vê aí a lista de profissionais, de hospitais e de rede daquele plano escolhido. Uma pergunta excelente para você fazer para o seu cliente é se ele viaja muito, se ele prefere um plano mais regionalizado. Pode ser que o seu cliente tenha um hospital muito próximo da casa dele e ele não faça muitas viagens. Então, esse cliente ele vai querer um custo melhor. Então, ele vai optar por um plano regional. Outra situação é um cliente que viaja bastante, que mora numa área mais central. Então, esse cliente ele vai optar por um plano nacional, porque tem hospitais de ponta, porque tem cobertura em todo o país, às vezes até coberturas internacionais. Tipos de contratação.
Existe 3 tipos de contratação de plano de saúde. Contratação através de pessoa física, onde só é necessário o RG e o CPF e o comprovante de residência. Porém, há uma limitação de seguradoras e operadoras de saúde que aceitam nesse formato de contratação. São elas NutriLife, Transmontano, Cuidar-me, Med Senior, Prevent e Total Medicare. Não significa que a qualidade do plano é inferior, apenas que ele é um plano mais regionalizado, com produtos para clientes mais específicos. Já o plano por adesão, ele é feito através de uma administradora, por exemplo, Qualicorp, Allcare, Afix, Qualivida, entre outras. O cliente precisa estar ligado a uma entidade de classe para aderir a esse plano por adesão. Já através de um CNPJ ou pessoa jurídica, é possível comercializar a Amil, Notre Dame, Unimed, Sul América, Porto, Bradesco. Resumidamente, nós temos um leque um pouco maior de produtos e seguradoras. Planos individuais. No plano individual, não tem uma idade mínima para poder aderir ao plano e também não tem uma idade máxima. Utilizamos os planos individuais para colocar bebês, pessoas acima de 69 anos. No caso de crianças e idosos, pode ser que seja necessário fazer alguma entrevista médica, mas cada plano tem sua regra. Os reajustes são controlados pela ANS após 1 ano de contratação daquele plano. Algumas opções de planos individuais, como dito anteriormente, são operadoras de saúde, como Med Senior, Prevent Senior, Unimed. Existem várias formas de contratação. Você tem que identificar o que o seu cliente precisa, o que vai ser melhor para ele em relação ao custo e ao benefício. Planos PME. Esse é o tipo de plano que mais rentabiliza o corretor. São planos feitos por intermédio de um CNPJ. Pode ser para o dono, para o sócio, para um diretor, para um funcionário, mas tem que ser vinculado ao CNPJ. Os reajustes são de 1 ano após a contratação do produto, ou seja, no aniversário da apólice. Para operadoras como a Mil e Unimed, entre outras, são necessários no mínimo 2 vidas. Já Bradesco, Porto Seguro, são no mínimo 3 vidas para poder fazer a contratação desse produto. Existe também a opção de fazer um plano através de um CNPJ com uma única vida. Porém, existem algumas restrições, não são todas as seguradoras que aceitam. Quem tem MEI pode fazer plano de saúde? Pode. Tem que ter no mínimo 6 meses de abertura para poder fazer o plano de saúde através da empresa MEI. Então, é importante que na ligação você já pergunte para o seu cliente qual é o tipo de empresa que ele tem e quanto tempo tem de abertura. Se for uma empresa EIRELI ou limitada, o plano pode ser feito de imediato. Essa regra de 6 meses é apenas para MEI. Lembrando que é necessário que o CNPJ esteja ativo na Receita Federal. Dentro do plano empresarial, existem 2 classificações, PME e PJ. O que são planos coletivos por adesão? São aqueles planos feitos por intermédio de uma administradora de plano de saúde, através de uma entidade de classe. O seu cliente precisa se vincular a alguma entidade de classe, seja pela sua profissão ou pela sua formação acadêmica. Um exemplo disso é o advogado que tem um vínculo ali com a CAASP. Então, através da carteirinha dele da OAB, ele consegue se vincular à CAASP e ter o seu plano de saúde. Cada administradora possui um calendário de fechamento e vigências. É bom sempre estar atento aí aos prazos quando iniciar. Não há um mínimo de pessoas para fazer esse plano. Uma única pessoa pode fazer, ou seus dependentes, cônjuges de filhos. O reajuste não é controlado pela ANS, só fiscalizado. Então, cada administradora tem a sua tabela para aquele mês de reajuste. É bom ficar atento a essas regras. Esse tipo de contratação, o corretor recebe taxa de angariação ou taxa de adesão, que é o pagamento que o corretor recebe por fazer aquele plano para o cliente. Então, é importante que você deixe muito claro no ato da contratação que o cliente terá esse custo com a taxa de adesão. Então, naquele primeiro mês, ele vai pagar como se fosse 2 mensalidades. Os próximos, ele vai pagar normalmente uma única mensalidade.
Quais são as regras de idades para aderir o plano por adesão? Eu separei aqui 2 exemplos. A Alcare, ela tem vigência 1, 10 ou 20, então seu cliente pode escolher aí qual data ele quer entrar no plano de saúde, se é 1, 10 ou 20. Lembrando que a data que ele escolheu vai ser a mesma data de pagamento todos os meses. Então, se ele escolheu entrar no dia 1 de janeiro, todo dia 1 vai ser a data de pagamento dele. E, consequentemente, foi a data de início do plano, a data de vigência. Exceto o plano integral, que tem aí as vigências 1 e 15. A GNDI aceita crianças a partir de 3 anos e adultos até 64 anos. Já a Amil, através da Alcare, aceita crianças de 2 anos e adultos até 64 anos. Pela Qualicorp, as vigências são 1, 10 e 20, o seu cliente também pode escolher. A Amil aceita crianças a partir de 2 anos e adultos até 65 anos. A GNDI aceita crianças a partir de 3 anos, lembrando que tem que ter algum vínculo, ou com creche, ou com escola, tem que estar ligado a alguma entidade de classe, e adultos até 64 anos. E a Sul América aceita crianças de 6 anos e adultos até 65 anos. Para aderir qualquer um desses planos através de administradora, é necessário que tenha algum vínculo. Esse vínculo pode ser feito através da formação acadêmica, então é importante você perguntar para o cliente qual que é a sua formação acadêmica, para saber todas as possibilidades que você tem com aquele cliente e qual que é a profissão. Reembolso. O reembolso não é obrigatório e nem todas as operadoras trabalham. Trata-se de um valor que a operadora devolve ao cliente quando ele precisa usar um profissional de saúde que não tenha convênio com o plano. Por exemplo, o cliente ele tem um médico que atende toda a família há vários e vários anos. Ele não quer trocar de profissional. Esse profissional ele não atende o plano de saúde. Clientes com esse perfil, eles vão optar por planos que tenham reembolsos maiores. Isso aí, você vai ver lá no portal que tem a opção com menos reembolso, com mais reembolso, tudo isso influencia no valor do plano. Para clientes que utilizam muitos médicos particulares e não credenciados, compensa que esse plano que você cote para ele tenha um reembolso maior. Tudo isso você vai identificar através de perguntas. Esse valor, ele pode ser uma pequena parte ou até mesmo o valor integral do procedimento. O seu cliente pode ter um plano que reembolse parte desse valor. Ele pode ter feito uma consulta de 700 e o plano reembolsar 500. Ou ele pode fazer uma consulta de 700 e o plano reembolsar os 700. Tudo isso você vai verificar na tabela de reembolso antes de passar para o seu cliente. Faixas etárias. Como funcionam os reajustes? É todo ano que eu tenho que pagar? Toda vez que eu fizer aniversário, vai mudar o valor do meu plano de saúde? A resposta é não. Temos aqui, o exemplo de faixas etárias e como elas se dividem. De 4 em 4 anos, o seu cliente vai ter o reajuste por faixa etária. De 0 até 18 anos, é o mesmo valor que ele vai pagar ali por conta da idade. Ele só vai ter o reajuste anual. De 18 para 19, também vai ter o reajuste por idade. Então, já serão 2 reajustes. O anual mais o reajuste de faixa etária. Quanto custa ter um plano de saúde? Isso aí depende. Após breves conceitos que eu trouxe até aqui, deu para perceber que alguns fatores podem influenciar os valores do plano. Rede credenciada, se a rede é maior, se a rede é menor, faixa etária, a idade daquele cliente, se ele tem 18 ou se ele tem 50, o tipo de acomodação, se é apartamento, se é enfermaria, se o plano é nacional, é municipal, se ele tem cobertura internacional, tem coparticipação, se ele tem reembolso, tudo isso forma o valor do plano de saúde do seu cliente. A minha orientação é que você sempre mostre o valor desse plano e não somente o preço. Quando seu cliente te pedir uma cotação, antes de falar o preço, explique para ele o porquê que aquele plano custa mais do que o outro. Todo o valor desse plano de saúde, todos os diferenciais, tipos de acomodação, abrangência, coparticipação, reembolso, porque o seu cliente quer um plano que o atenda bem. A parte técnica, quem tem que explicar é você. A sua função é orientar o cliente e deixar que ele faça a melhor escolha para o padrão de vida dele. É super importante que você tenha argumentos necessários para poder contornar objeções, se for preço, para poder mostrar a qualidade do produto e o porquê do custo desse plano. Sabrina, tem um checklist para poder vender mais planos de saúde? Tem. A resposta é sim. O primeiro de tudo, eu digo, conheça muito bem o seu produto. Esse vai ser o seu maior diferencial. Existem vários corretores de planos de saúde,
mas muitos não possuem técnicas, não têm o conhecimento necessário para esclarecer dúvidas do seu cliente. Então, conheça o seu produto antes de falar. Você quer vender Sul América? Entenda tudo sobre esse produto. Você quer vender a 1000? Entenda minuciosamente todos os detalhes desse produto. Assim como qualquer operadora, conheça as regras, a qualidade, a abrangência, para você falar com firmeza desse produto. Você saber o que você está vendendo. A segunda dica que eu vou dar para vocês é tenha um bom script de atendimento. Eu vou fazer uma aula que tenha um script de vendas fenomenal. Esse script de vendas vai facilitar o seu trabalho e vai fazer com que você não sofra na hora de fazer uma cotação. Já imaginou você ter que fazer uma cotação e esqueceu de perguntar a idade para o seu cliente ou o hospital de preferência? Você vai ter que fazer um retrabalho, vai ter que ligar para ele novamente. Às vezes o cliente está ocupado. Então, naquele momento que você teve a oportunidade, faça o máximo de perguntas que você conseguir. Como? Através do seu checklist prontíssimo para poder abordar o seu cliente. Uma outra dica, aumente as suas metas de prospecção. Não dependa só de um lead, vai atrás, peça recomendações para o seu cliente. A recomendação que você pede para o seu cliente, ela é muito quente, ela é praticamente um contrato fechado, pois aquele cliente fez a contratação do produto com você, gostou de você, do seu atendimento e recomendou para um amigo, uma pessoa que ele gosta, que ele confia. Então, aproveite essa oportunidade, peça recomendação, seja recomendável, seja um corretor que esse cliente vai ter o maior prazer de te recomendar. Se você estiver num churrasco, fale do seu trabalho, não tenha vergonha de fazer aquilo que te dá dinheiro, aquilo que realiza os seus sonhos da sua família. É o seu trabalho que vai realizar todos os seus sonhos, seja ele uma viagem, um carro novo, uma escola boa para o seu filho. Não tenha vergonha de falar do que você faz, pois muita gente precisa do seu trabalho. Nutrição de clientes. Sempre que você puder, manda um oi, tô por aqui, tá precisando de alguma coisa. E se o seu cliente precisar de alguma coisa, resolva, ajude-o a resolver o problema, pois ele vai lembrar de você. Se aparecer alguém que precisa de um trabalho como o seu, na hora ele vai lembrar de você, porque você não foi somente aquela pessoa que vendeu e virou as costas, você resolveu o problema dele. E todo ano, quando ele tiver qualquer tipo de aumento, ele vai lembrar de você também. Então, faça a nutrição dos seus clientes. Sempre dê um oi, apareça por ali, manda uma mensagem de boa semana, um feliz aniversário. Se possível, mande um mimo. Procure sempre manter um vínculo muito próximo com o seu cliente. Conheça seus números de conversão. Você precisa saber quantos clientes você precisa atender por mês para você atingir o número de valor que você precisa, que você quer. Ai, Sabrina, quero ganhar 5.000 por mês. Quantos clientes você precisa atender para você fazer esse número? Você tem que ter essa conta. É muito bom que você identifique a cada 100 clientes que eu atendo, quantos eu fecho, quantos eu preciso falar, quantas pessoas eu preciso prospectar para eu poder chegar no número que eu quero. Aqui, quem faz o seu salário é você. Quanto mais pessoas você falar, mais chances tem de você aumentar o seu número de conversão. O ideal é que você saiba esses números para poder não sofrer aí no final do mês. Otimização. Eu adoro essa palavra. Otimização, eu levo para mim da seguinte maneira. A minha semana, ela não começa na segunda, ela começa no domingo à noite. No domingo à noite, eu já programo como vai ser a minha semana, quais são as minhas prioridades, como eu vou iniciar a minha segunda-feira. Uma outra coisa também, todo final do dia, eu já deixo ali pré-determinado quais serão minhas tarefas no dia seguinte. Outro fato muito importante é você deixar o seu CRM atualizado. O CRM é como se fosse a sua casa. Todo mundo gosta de ver uma casa bem arrumada, organizada, e isso facilita a sua vida na hora de você falar com o seu cliente, pois já vai puxar todo o histórico, tudo que você falou com ele, e na hora da ligação fica muito mais fácil para você dialogar com o seu cliente. E é isso. Quero desejar boas vendas para você. Espero que esse treinamento tenha sido útil, te ajude aí nesse início, que eu sei que não é fácil, mas tenha persistência, foco e determinação que você vai chegar lá. Nos sigam nas redes sociais. A Lobel Corretora está no Instagram, está no YouTube. Tem aqui também o endereço do nosso site. Fique à vontade. Se tiver alguma pergunta mais específica, pode me chamar, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. E é isso aí. Sucesso!